Shalom, povo abençoado por Deus, amém. Aqui quem fala é o apóstolo Rafael. Eu venho aqui trazer uma palavra do coração de Deus para a tua vida, amém, queridos? Em cima do que o texto de Efésios 1, no verso 4 e 5 fala, amém. Eu quero falar hoje sobre propósito, o propósito de Deus. Dois tipos de propósito. Primeiro, o propósito de Deus na vida de um homem, o propósito de Deus na vida de uma mulher, amém. E o segundo propósito é o propósito que o homem ele decide viver em sua vida, amém? Então existe mais que um propósito, sim, amém? Tem o propósito na vida de uma pessoa que é o propósito de Deus e a vontade de Deus na vida dela, amém? Mas quando o homem decide não cumprir com esse propósito, não aceitar esse propósito, né? Por que a Bíblia fala que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos? Amém, queridos? Porque o nosso Senhor, Ele chama todo mundo para receber a salvação, amém? Mas nem todos aceitam, amém? Renunciar o mundo, as coisas desse mundo para viver uma vida com Cristo, amém? Porque muitos são os chamados e poucos são aqueles que aceitam o propósito que o nosso Deus tem na vida, né, de cada pessoa, queridos. Toda pessoa que existe nos quatro cantos dessa terra, Deus tem um propósito na vida dela, mas está nela de aceitar ou não o propósito de Deus, de viver o propósito que Deus tem para ela, ou ela não aceitar e passar a viver a segunda opção, que é o propósito do homem para com o homem. Amém? Mas eu tenho uma palavra antes de ler aqui para dizer para você que o homem, o escolhido de Deus, ele só vai conseguir ser feliz, amém? Ele só vai conseguir ter uma vida em abundância nessa terra quando ele aceitar o propósito de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém, querido? Isso é uma chave. As igrejas estão cheias de pessoas fora do propósito. Eu vou dizer de novo: as igrejas estão cheias de pessoas fora do propósito, amém? Olha o que diz em Efésios 1, 4, versículo 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele, olha só, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme, olha só, conforme o bom propósito da sua vontade. Amém, queridos? Então, está dizendo aqui a palavra do Senhor em Efésios 1, 4 e 5, que Deus, o Criador dos céus e da terra, amém? Ele nos escolheu nele, antes da criação de todas as coisas, Deus nos escolheu. Amém? Por que Ele nos escolheu nele, antes da criação do mundo? Porque Deus ele tem um propósito estabelecido, amém? Do céu para a tua vida aqui na terra. Amém? Não é um propósito terreno, é um propósito celestial de Deus para a tua vida nessa terra. Amém? Mas eu quero te falar uma coisa nessa manhã aqui, queridos, eu estou aqui na igreja, amém? A única maneira de se cumprir o propósito de Deus na sua vida é você se colocar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Queridos, a única maneira de se cumprir na tua vida o propósito de Deus é você se submeter a Deus, se submeter à vontade de Deus, entrar no propósito de Deus, estar verdadeiramente no centro da vontade de Deus a cada dia da tua vida. Amém, queridos? Então ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha o que diz aqui, ó, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? O que Paulo está dizendo aqui? Amém? Que ele nos escolheu nele antes da criação de todas as coisas, querido, do mundo inteiro. Amém? Antes de Deus criar todas as coisas, para que nós venhamos o quê? Ser santos e irrepreensíveis na presença de Deus, que é viver uma vida de acordo à palavra de Deus, viver uma vida de acordo o propósito de Deus, viver uma vida de obediência. Jesus disse: bem-aventurados sois vós que escuta as minhas palavras e as pratica. Amém, queridos? Então, como que nós vamos viver uma vida santificada, irrepreensível? Amém, querido? Fazendo a vontade de Deus, vivendo a palavra de Deus, obedecendo ao Senhor. Amém? Vivendo uma vida segundo o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém, meus queridos? Olha aqui, vamos lá.
Olha o que diz aqui, ó. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Olha só, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha que tremendo isso aqui, meus irmãos. Amém? Deus é um Deus tão poderoso que em amor Ele nos predestinou. Amém? A nós sermos adotados como filhos de Deus através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, irmãos. Você está me entendendo? A gente foi adotado por Deus como filhos. Antes nós não éramos filhos, antes a gente era criação, criatura de Deus. Mas como nós se rendemos e confessamos Jesus como nosso Senhor, entendemos o plano da salvação da vida eterna. Amém, queridos? O que aconteceu? A gente foi adotado por Deus por meio de Cristo. Olha o que diz aqui, ó. Conforme o bom propósito da sua vontade. Deus, Ele tem um bom propósito na tua vida. Deus, Ele tem, aleluia, a vontade de Deus, queridos, precisa permanecer na minha e na tua vida para o cumprimento do propósito que o nosso Senhor, Ele tem para mim e para você. Você está me entendendo o que eu estou falando? Ei, queridos, ou você vive isso para viver o propósito, ou você não aceita isso e passa a dizer que serve a Deus, mas não serve, porque a Bíblia diz que há diferença naquele que serve e não serve. Amém? Ou você vai viver o propósito de Deus, ou você não vai se submeter ao padrão bíblico. Amém? E você vai passar o quê? A viver o propósito do homem, a segunda opção, que a grande maioria, infelizmente, hoje se move para viver. Conhece a palavra, mas não vive. Sabe que Jesus é o caminho, mas não segue. Sabe que Jesus é a verdade, mas também não pratica. Sabe que Jesus é a vida eterna, só que quer a vida eterna, mas não anda no caminho e não vive a verdade. Amém, queridos? Então receba essa palavra no teu coração. Amém? Se volte para Deus, se posicione com Deus, se coloque no centro da vontade de Deus, viva o propósito de Deus na sua vida, que você será poderosamente abençoado. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida o cumprimento do propósito que Deus tem estabelecido para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Receba essa palavra do coração de Deus para a tua vida e seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, meus amados, em nome de Jesus.